Momentos pandémicos. 28 de março, um dia em que habitualmente celebramos a Hora do Planeta. Dia em que, entre as 20h30 e as 21h30, apagamos todas as luzes das nossas casas, monumentos e outros edifícios públicos. Porquê? Para chamar a atenção de todos os líderes mundiais que é necessário e urgente preservar o planeta onde vivemos. Planeta esse que, durante as últimas semanas, tem baixado drasticamente os níveis de poluição, tal como é possível verificar através desta imagem divulgada hoje pela Agência Espacial Europeia, devido ao facto de boa parte da população mundial estar refém da sua própria casa, graças à pandemia da Covid-19. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite aos Boa dois. noite, Pedro. Boa noite, Helena. E boa noite, Rui, que está escondido atrás das câmaras. Pronto, boa noite aos Obrigado. três, então. Exatamente. Covid-19, que em Portugal já faz parte ativa na história de vida de mais de 5 mil pessoas, tendo contribuído para a morte de pelo menos 100. Correto? Correto. É isso que os números de hoje dizem. Atingimos os 5.170 casos confirmados contra os 4.268 de ontem. E as mortes subiram para 100. Ontem tínhamos 76. O número de casos recuperados que é um número que já se vai manter, se a memória não me atraiçoa, há 3 dias. 43 casos recuperados. Voltando àquilo que chamamos sempre a atenção nestas nossas conversas e nos minutos pandémicos, a taxa de incidência que a Covid-19 tem em alguns estratos da população, nomeadamente no que diz respeito aos casos mortais. Só para terem uma noção, nós dos casos mortais, e onde é que eu tenho aqui o meu apontamento que agora perdi-me mesmo. Não perdi. Nós temos apenas é força de expressão, 19,4% dos casos confirmados nas faixas etárias acima dos 70 anos. Curiosamente, ou não, os casos de morte de óbitos ocorridos significa que perto de 80%, 79% para ser mais preciso, é em pessoas com mais de 70 anos. Portanto, temos aqui a regra dos 80-20, daqueles 20% significa 80% das mortes até ao minuto. 2 outros números a registar e a salientar hoje, antes de passarmos aos números locais, que não tem muito para dizer, o facto de também termos tido aqui um salto no número de casos internados, passaram para 418, e os números de internados em UCI, que são agora 89 contra os 71 de ontem. Mas, fazendo aquele exercício que nós temos sempre feito, embora sem dados oficiais da DGS, que não os partilha, nós não sabemos exatamente o número dos mortos, quantos é que estavam internados em UCI, e admitimos aqui que se não eram todos, estariam quase todos ou muito perto disso. Portanto, isto não significa um aumento, ou não significará um aumento de 71 para 89, mas significará um aumento muito superior e significará um aumento que pode andar na casa dos quase 68%. Portanto, a situação está, independentemente das mensagens mais ou menos tranquilizadoras de que a curva está a aplanar, a curva de casos confirmados pode estar efetivamente a aplanar, mas está-nos a chegar e vai-nos chegar a uma velocidade galopante aquela curva mais drástica, que é a curva dos mortos, e vamos ver o número dos mortos a subir rápida e drasticamente. Vamos então aos locais, certo? Correto. Pronto, então vamos lá a isso. Em relação aos locais, e partindo já diretamente para a Amadora, pode-se verificar que hoje temos a indicação de que há 41 casos confirmados na Amadora. Eu não sei nestes 41 casos qual é o peso que tem aquela situação que ocorreu no Hospital Amadora Sintra. Imagino que eventualmente terá aqui algum peso significativo, mas a Amadora teve de ontem para hoje um aumento de 10 casos, recordando que ontem, pelo menos, os dados disponibilizados pela DGS indicavam os mesmos 31 do dia de antes de ontem. Comparando estes números e vendo estes números na óptica daquilo que é a área metropolitana de Lisboa, podemos ver que a Amadora tem neste momento um peso no número de casos confirmados inferior ao de ontem.
tem 4,2% dos casos confirmados na área metropolitana de Lisboa, contra os 5,4% que tinha ontem, mas nem tudo serão boas notícias ou tão boas notícias. Tem, por outro lado, um peso superior naquilo que diz respeito aos casos confirmados por cada 1000 habitantes. Recordo que vínhamos de 0,17, estamos atualmente, à data de hoje, com 0,22. E penso que, quanto a números, é tudo. Sim, os números estão um bocadinho, como falámos ontem, num crescimento gradual. Parece-me, embora o número de óbitos tenha tido aqui um crescimento meio, não vou dizer atípico, mas foi mais visível. Não, é mesmo típico e vai ser cada vez mais típico daqui para a frente. Exato, é uma tendência que provavelmente se vai verificar agora a partir de hoje. Típico também, e apesar dos números que vão ser divulgados diariamente, esta é uma das imagens do dia, neste caso, da autoria de Pedro Vieira, que retrata na perfeição aquilo que se passou durante o dia de hoje, com alguns milhares de portugueses. Infelizmente, comprova-se aquela teoria que temos estado a falar, de que vai ser muito difícil que as pessoas se mantenham em casa nas próximas semanas, entrando em período de férias escolares da Páscoa. Segundo a PSP... Diz assim, diz. Não, conclui lá que eu já digo. Segundo a PSP, 2/3 das pessoas que foram interceptadas, digamos assim, nesta operação Stop, que foi efetuada à entrada da ponte 25 de Abril, 2/3 tinham motivos válidos para atravessar a ponte. Mesmo assim, sobra 1/3. E esse 1/3... Tens a certeza que não foi ao contrário? A PSP não disse isso, mas sim, se calhar... Eu fiquei com a ideia eu fiquei com a ideia que ter dito ao contrário. Mas pronto, eventualmente eu que... 2/3 com motivo, 1/3 sem motivo. De qualquer forma, esse 1/3, tendo em conta o número diário que atravessa a ponte 25 de Abril, o número diário de carros, embora por estes dias seja muito mais reduzido, significa muita gente. Não estamos a falar nem de 5, nem de 10, nem de 15 pessoas que tentaram ir para a outra banda, como se costuma dizer, só porque sim. Estamos a falar de umas boas centenas, pelo menos. Mas eu gostava de comentar essa imagem, esse boneco que passaste aí do Pedro Vieira, porque realmente ele não podia ter ilustrado isso melhor do que com burros em cima da ponte. E de facto, curiosamente, estou a ver ali num canal noticioso precisamente essas imagens. E curiosamente, já estamos um bocadinho à frente do alinhamento. Curiosamente, eu acho que só mesmo burros. É preciso ser um verdadeiro animal, um atrasado mental, para depois de tudo aquilo que se tem dito, depois dos números que têm sido divulgados, depois de ter explicado às pessoas que esta doença é uma doença altamente contagiosa e silenciosa na sua transmissão, com resultados e com sintomas a aparecerem muito tarde e que demoram muito, muito tempo a aparecer, que alguns desses, e não lhes posso chamar outra coisa, desses animais, tenham resolvido provavelmente passar a semana toda em casa, em teletrabalho, coitadinhos, porque não podem ficar contagiados, e depois vão passear, correndo o risco de se tornarem em homicidas por negligência, porque levam o vírus para casa e matam 2 ou 3 que estejam lá em casa. Portanto, é preciso ser muito estúpido para alinharem esses esquemas. Sim. Para ver um sistema de um amigo, para ir beber um copo, uma coisa qualquer. Exatamente. A pena é que, além de serem muito estúpidos, existem muitos estúpidos. Sim, são muitos estúpidos. Exatamente. Isso só leva uma coisa. Aliás, e hoje à tarde, quando eu comentava isto contigo, Pedro dizia que muito provavelmente 80% daqueles anormais que ali estavam tinham sido daqueles que tinham andado para ir bater com taxas nas varandas a pedir que fosse decretado o estado de emergência. Que este tipo de gente só mesmo à porrada. Portanto, a pedagogia não funciona. Está visto que as autoridades, para conterem e manterem achatada a tendência desta curva, vão ter que passar para uma ação mais musculada. Quem é apanhado na rua, sem ter motivo válido para isso, leva. Que é um bocado, às vezes, é um bocado também um pouco o que o David Brito diz, que ainda vão obrigar a quarentena obrigatória, e para quem cumpre é injusto. Sim. Eu só saí hoje para fazer compras ao pé de casa. Pronto.
Mas é que não nos podemos esquecer que este surto e esta crise que estamos a atravessar é para já uma crise de saúde gravíssima, mas que está a trazer consequências muito graves a nível económico e a nível profissional. Por falar nisso, vamos chamar o nosso convidado, Jorge Silva, Teatro dos Aloés, para nos falar um pouco sobre... Olá, Jorge. Boa noite. Olá, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos Bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco. em casa. Pronto, exatamente. Estás em casa e não devias estar. Devias estar em cima de um palco ou à frente de uma câmara, não é? Pois é. O que é que tens a dizer sobre toda esta situação? Como é que a área da cultura e os homens e as mulheres da cultura estão a atravessar esta situação? Bom, isto é inédito, quer dizer, nunca, eu não me lembro de, em muitos anos como profissional de teatro, ter passado um dia mundial do teatro, que foi ontem, dia 27 de março, sem estar em cima de um palco ou sem estar num teatro. Mas pronto, o Covid apanhou-nos a todos de surpresa e temos que ficar em casa, temos que respeitar as instruções que a Direção-Geral de Saúde nos aconselha e esperar que tudo passe pronto, com os menos estragos possíveis. Mas há uma grande preocupação no meio artístico, digamos assim, porque também os autores sabemos que não são muito bem pagos e muitos deles com situações precárias. Como é que se sente o pulso esta gente nesta altura e sem perspectiva de futuro? É muito preocupante o que se está a passar e não sabemos o que é que se irá passar ainda, não sabemos os tempos que se aproximam, mas nós somos uma classe muito precária, somos uma classe que não temos condições, não temos fundo de desemprego, por exemplo, não temos direito ao fundo de desemprego, quer dizer, estamos a recibos verdes, quando há trabalho, quando não há trabalho, não há trabalho. Infelizmente agora foram cancelados milhares de espetáculos, são centenas de profissionais, milhares de profissionais. 100%. Estão por casa sem garantias de subsistência, de terem um ordenado. Eu não sei, o Ministério da Cultura penso que disponibilizou alguma verba para colmatar esta situação, mas não sei se chegará. Não sei se chegará. Falando também um bocadinho nisso, pergunto, Jacinto. Não, ia perguntar ao Jorge, agora não sei se já fugir um bocadinho à pergunta que ias colocar. Os AOEs este ano assinalam o seu 20º aniversário. Exato, o nosso 20º aniversário aí. Que raio de festa! Que raio de festa, exatamente. E com a agravante de que pela primeira vez em 20 anos de trabalho não fomos contemplados pelo concurso da DG Artes, o que agrava ainda mais a situação. Foi um presente. Está em fase de tentar resolver com o Ministério da Cultura, tivemos reuniões com o Ministério da Cultura, reuniões com o Sr. Presidente da Câmara da Amadora, para resolver a situação. Pronto, paramos com o Covid. Vamos ver, havia uma reunião agendada para o dia 15 de abril, não sei se vai realizar ou não. Mas não é pois as perspectivas que se realizem não serão certamente muito boas, digo eu, entendendo aquilo que vamos ver por aqui. Portanto, vocês, no vosso 20º aniversário, levaram com o presente envenenado da DG Artes e a seguir com o presente da Covid. Jorge, vou-te fazer uma pergunta. O Teatro dos Aloés, como disse o Jacinto bem, faz 20 anos, são 20 anos de história. Face a esta situação, se o Teatro dos Aloés pudesse pôr uma peça sua em televisão, qual seria? Televisão? Sim, para as pessoas verem. Eu punha-as todas, só é 57 já. É muito espetáculo, mas não vou. Quiçá A Morada, o último espetáculo que fizemos, dedicado à Amadora. Verdade. Por que não? Por que não? Mas seriam todas. São muitos espetáculos, são 20 anos de espetáculos, são 57 ou 58, eu não me lembro já.
espetáculos que fizemos e não podemos parar e vamos continuar. Ontem, Dia Mundial do Teatro, recebemos imensas mensagens de madurenses que nos têm saudades nossas de nos verem, porque este era o período em que estreávamos um espetáculo. No Dia Mundial do Teatro era tradição, estreávamos um espetáculo nesta altura. Mas pronto, vamos superar esta crise e vamos ter esperança e vamos ficar em casa, não vamos ser burros, e vamos ficar em casa. Jorge, eu ia te pedir precisamente uma mensagem, para deixares uma mensagem, ou que mensagem é que querias deixar para quem nos está a ver neste momento. Eu penso que a mensagem, de certa forma, já começa com essas duas palavras, não é? 3. É. E aproveitam e leiam livros, e vejam filmes, e ouçam música, e ouçam o silêncio, e ouçam os passarinhos. Já ouvi passarinhos que nunca tinha ouvido na minha vida. Belos. Aproveitem. Jorge, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Tudo Obrigada. bem. Esperamos voltar a falar em breve, mas em cima de um palco. Tá bom. Obrigado. 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 E agora é vez nós continuamos, Pedro. É. Pedro não, Rui. Agora é que o Rui tem que pôr aquela notícia de há pouco. Exatamente. Hoje saiu uma notícia no Observador de que a urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra vai estar encerrada à noite. E porquê? Porque há um foco de infecção Covid-19 nessa ala. E, portanto, a ala vai estar fechada, a urgência pediátrica vai estar fechada durante o período noturno, será entre as 8 da noite e as 8 da manhã, a partir de hoje, e vai se manter fechada neste período até ao dia 11 de abril. E isto acontece porquê? Porque houve profissionais de saúde que estão infectados com o Covid-19 e como vai haver uma diminuição de profissionais disponíveis para assegurar o serviço, decidiram, portanto, encerrar a urgência pediátrica à noite, entre este período, das 8 da noite e as 8 da manhã. Por isso, a população da Amadora com criança já sabem que este serviço não poderá estar a funcionar durante este período. Ainda aqui no artigo do Observador, deixa ainda a importante nota que caso haja uma urgência, durante este período em que a urgência está fechada, caso haja uma urgência, os utentes podem e devem recorrer às urgências do Hospital de Santa Maria e do Hospital da Dona Estefânia. Muito bem. Vamos então prosseguir e voltamos aqui um bocadinho aos números, neste caso, à forma como os mesmos podem ser vistos. Sim, ontem, quando a TV Amadora esteve no briefing da Proteção Civil, que fazem agora todos os dias, acerca desta situação da pandemia na cidade da Amadora, foi-nos dada essa informação de que existia um site e é bastante intuitivo e informativo e fácil. Portanto, se tiverem interesse em descobrir o que é que se passa no mundo e como é que estão os números de pessoas infectadas com o novo coronavírus, podem ver este site, que é o covidvisualizer.com. Depois nós podemos divulgar, e devemos, e é apresentado um globo e nós carregamos no país e dá-nos os casos ativos, quantas pessoas, o número de óbitos e o número de recuperados. E é um site para quem tem interesse em saber o que é que se passa, não só cá, mas também noutros países do mundo, é bastante útil e informativo. Voltando agora novamente às questões da saúde, vamos abordar um temazinho também muito importante, digamos assim, o porquê da importância de ter um Sistema Nacional de Saúde. É a importância vital do Serviço Nacional de Saúde. E esta notícia que tivemos conhecimento hoje é também uma notícia de certa forma ilustrativa para aqueles que, para dois tipos de pessoas, aqueles que criam e que querem e continuam a querer destruir o nosso Serviço Nacional de Saúde, e para aqueles que acham que sempre que o nosso Serviço Nacional de Saúde é o pior, é uma coisa detestável que não interessa a ninguém. Nos Estados Unidos, aquela terra, portanto, adorada,
Um jovem adolescente de 17 anos morreu à porta de uma clínica por o recusar tratá-lo, morreu de Covid-19, por recusar tratá-lo por ele não ter seguro de saúde. Para todos aqueles que desejam acabar com o nosso Serviço Nacional de Saúde e que dizem mal do nosso Serviço Nacional de Saúde, só lhes desejo uma viagenzinha até aos Estados Unidos. Pode ser que lá fiquem mais bem servidos. Exato. Posto isto, vamos prosseguir. Vamos prosseguir já para o final, não é? Exatamente. Então, eu para o final quero deixar uma mensagem um bocadinho diferente e quero recordar aquilo que era. Eu realmente não sou propriamente de grande, sou um adepto muito pouco ferrenho. Aquilo que era o hino, ou foi a música que simbolizou aquela grande instituição, que é o Sporting Clube de Portugal, durante algum tempo, que dizia só eu sei porque não fico em casa. É o momento agora de dizermos só eu sei porque fico em casa. Muito obrigado e boa noite. Muito bem, Jacinto, tem uma boa mensagem para fechar e como temos dito todos os dias, é isso mesmo, fiquem em casa, em segurança e não prejudiquem mais ninguém, quanto mais não seja, não prejudicam vocês próprios. E amanhã cá estamos novamente às 10 da noite. Exatamente. Ficando em casa, e porque nem tudo é mau no meio disto tudo, amanhã o isolamento domiciliário dura menos 1 hora. Não se esqueça de adiantar 1 hora ao seu relógio quando chegarmos à 1 da manhã. Oficialmente, entraremos no horário de verão e até ver será a última mudança que iremos fazer nas nossas vidas. Até amanhã. Minutos pandémicos. Olha, acabou